E nessa manhã, então, nós vamos adentrar aqui o capítulo de número 3 de Filipenses, versículos 1 a 3. Eu quero convidar você a acompanhar comigo essa leitura. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos nessa manhã, temos expressado nossa adoração ao Senhor através desses cânticos, submetido o nosso coração à Tua Palavra, e agora de modo especial, Deus, que vamos dedicar tempo a meditar nessa porção da Tua verdade, que o nosso coração seja aquecido por Ti, que os nossos olhos, ó Deus, sejam abertos para compreendermos a verdade do Senhor e sejamos todos, ó Deus, a uma, edificados, encorajados pelo Teu Santo Espírito por meio da Tua Palavra bendita. Essa é a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se, querido. Eu me lembro certa vez, na minha infância, uma situação que eu nunca consegui me esquecer dela, ela me marcou significativamente. Eu estava junto com meu pai numa programação do trabalho dele, era uma espécie de uma conferência ou alguma coisa assim, e no final você tinha ali um coffee break, várias pessoas reunidas, e como era um encontro assim de negócios, quase todos os homens naquela ocasião, todas as pessoas ali estavam vestidas de uma maneira assim, esporte fino ou social. Meu pai não era diferente, então ele estava lá com uma camisa social, uma calça social, um sapato, e assim como ele tinha vários outros vestidos da exata mesma maneira. E eu era uma criança, eu devia ter, sei lá, talvez os meus 8 anos, 9 anos, mas é uma memória que eu não perdi ao longo do tempo. Eu não perdi por um motivo muito simples, porque de repente eu perdi meu pai no meio daquela multidão de pessoas. E eu comecei a ficar meio desesperado, como um garotinho ali, eu estava sozinho, meus outros irmãos não estavam lá, só eu tinha acompanhado meu pai, e eu comecei a procurar, até que de repente encontrei. Encontrei e estava lá uma pessoa na minha frente, eu dei a mão para essa pessoa e fiquei todo tranquilo, parei de chorar, fiquei sossegado assim durante vários momentos, até que eu descobri que não era meu pai. Eu descobri que não era ele, era outra pessoa, era um sujeito bem parecido com meu pai, vestido parecido com meu pai, mas não era meu pai. Não era meu pai. Então, de repente, eu olho para aquele sujeito com quem eu estava de mãos dadas e tomo um susto enorme, porque eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu achei muito interessante a bondade dele de se manter de mãos dadas comigo, né? E de repente eu olhei para ele e falei, você não é meu pai? Ele falou, não. E aí eu continuei meu desespero até que enfim eu encontrei meu pai no meio daquela multidão e tudo deu certo, foi embora. Bom, essa história nunca sai da minha cabeça, é uma dessas coisas de criança que marcam a gente, mas eu trago ela aqui no início dessa mensagem por causa de uma lição que eu conectei ou que eu vinculei a essa história. É uma lição que pode ser descrita como um jargão bem conhecido de todo mundo aqui. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Às vezes a gente se engana. Às vezes é bem possível que a gente se depare com alguma coisa que é muito semelhante, lembra, tem a mesma feição, tem o mesmo jeito, mas não é. Não é exatamente a verdade. Se a gente pensar em implicações maiores do que essas, por exemplo, para a nossa vida espiritual, eu diria que esse princípio se aplica igualmente. Porque quando a gente está falando sobre verdadeira comunhão com Deus, nós temos que tomar cuidado com a falsa religião, com o falso cristianismo. Porque ele se apresenta para nós, frequentemente, com feições muito parecidas com o real. A falsa religião, ela tenta simular aquilo que é verdadeiro. Pensem, por exemplo, nos dois grandes perigos que a igreja vive. De um lado, o antinomismo, do outro lado, o legalismo. O antinomismo oferece a nós um cristianismo, mas nega e rejeita a lei de Deus. Então você acaba oferecendo uma graça, mas uma graça barata. Porque a lei de Deus fica escanteada e a santidade não tem um papel significativo na nossa comunhão com o Senhor. Mas se por um lado o antinomismo é perigoso, do outro lado o legalismo também é. O legalismo vai oferecer para nós um cristianismo do tipo Cristo mais alguma coisa. Cristo é suficiente? Sim, mas além de Cristo, você precisa disso, disso e disso, daquilo outro.
você precisa de um cumprimento da lei para que te garanta em algum aspecto. Eu não sei qual dos dois seria o mais perigoso, eu acho que os dois são perigosos. Mas certamente eu tenho a impressão de que legalismo é mais sutil. Sabe por quê? Porque às vezes uma mentalidade legalista que se apresenta para nós num falso cristianismo, num falso evangelho, ela é muito sutil porque ela parece zelosa. Ela soa como pureza, como algo muito comprometido, não é? Quando, por exemplo, nós nos deparamos com um tipo de pregação que ela é evangélica, ela tem roupagem evangélica, ela se parece bíblica, ela se parece centrada em Cristo Jesus, mas Cristo não é suficiente ali. É Cristo mais alguma coisa. É sutil, mas é uma distorção. Parece, mas não é. Nem tudo que parece é. E na vida espiritual e na nossa vida com o Senhor, isso não é totalmente diferente. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, estava lidando com alguns conflitos dentro dessa igreja. O problema não eram grandes heresias que vinham de ambientes externos e que traziam inúmeras confusões místicas no meio da igreja. Isso não é o dilema de Filipos. Mas além dos problemas internos de comunhão, unidade, partidarismos, Paulo também passa a lidar com problemas de um certo legalismo na vida dessa igreja. Paulo vai mudar o tom aqui no capítulo de número 3. Paulo vai começar a falar a essa igreja de Filipos sobre o fato de que nem toda religiosidade que se apresenta diante de nós é verdadeira espiritualidade, é verdadeira comunhão com Deus. Olhe comigo para o capítulo de número 3 como um todo. O capítulo de número 3 introduz uma mudança na conversa que o apóstolo Paulo vinha tendo com a igreja de Filipos até então. Ele havia abordado longamente sobre os perigos da falta de unidade, sobre a falta de humildade. Ele vai nos entregar lá no capítulo de número 2, versos 5 a 11, aquele poderoso hino cristológico que nos lembra que precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas agora, no capítulo 3 em diante, em especial no capítulo 3, Paulo vai mudar ligeiramente o assunto para nos falar sobre o que é a verdadeira comunhão com o Senhor. O que é a verdadeira circuncisão? Ele vai usar essa expressão aqui. O que é a verdadeira experiência de adorar a Deus? O que é verdadeiramente ter comunhão com Deus? Paulo está fazendo isso, está mudando o curso aqui da sua linguagem, ou ajustando o curso, porque ele precisa exortar os crentes em Filipos para que eles não confiassem na carne, para que eles não confiassem em si mesmos, para que eles não depositassem confiança em distintivos humanos, pessoais, religiosos, em credenciais humanas que nós podemos apresentar diante do Senhor, porque essas coisas não têm valor para a verdadeira comunhão com Deus. Judaizantes haviam se infiltrado no meio da vida da igreja, no meio da congregação, pregando um tipo de evangelho do tipo Cristo mais alguma coisa. A circuncisão, por exemplo, é apresentada como um distintivo tão fundamental que ela seria basicamente um autenticador de vida com Deus. E Paulo está lidando com isso aqui. Paulo está deixando claro que não pode ser assim, porque a nossa verdadeira comunhão com o Senhor está fundamentada unicamente em Cristo Jesus e em nada mais. Ele vai dedicar longo tempo aqui no capítulo de número 3 a falar sobre isso, a falar sobre a verdadeira vocação em Cristo Jesus, a dizer que aquilo que antes para ele era lucro, agora é perda por causa de Cristo Jesus, de que essas credenciais humanas ou essas características, esses elementos humanos não têm grande valor, porque somente em Cristo Jesus nós podemos viver verdadeira comunhão com Deus. Somente em Cristo Jesus nós podemos viver comunhão com Deus. Paulo está confrontando uma mentalidade um tanto legalista ou um tanto centrada no homem, na nossa própria capacidade, e vai então lembrar essa igreja, a mim e a você, que não existe possibilidade alguma de nós termos uma comunhão sincera, verdadeira e autêntica com o Senhor, que não seja por meio de Cristo Jesus. Paulo então passa a nos descrever aqui o que é que a vida de verdadeira comunhão com o Senhor envolve. Se a verdadeira comunhão com Deus só pode existir em Cristo Jesus, do que ela é feita? Qual a natureza dela? O que ela envolve? Eu queria então te conduzir a enxergar isso aqui comigo nos versículos 1 a 3, sobre como apenas em Cristo Jesus nós vivemos verdadeira comunhão com o Senhor e como essa verdadeira comunhão pode ser descrita biblicamente. Olhe comigo para o primeiro versículo. O versículo de número 1 nos mostra que a vida de verdadeira comunhão com Deus envolve a nossa alegria no Senhor. A nossa
alegria no Senhor. O versículo de número 1 diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo é enfático aqui no versículo 1 nos dizer à igreja de Filipos e a nós também, que a nossa alegria é fruto da nossa comunhão com o Senhor Jesus. A expressão que o apóstolo utiliza aqui é muito importante, e vocês sabem disso. Todas as vezes que o apóstolo Paulo acrescenta às suas expressões a ideia de no Senhor ou em Cristo Jesus, Paulo está nos lembrando de que aquilo que nós experimentamos pela fé, nós experimentamos por causa da nossa comunhão íntima com o Senhor. Essa doutrina nós a designamos doutrina da união mística ou doutrina da união com Cristo, e basicamente ela quer nos dizer de que a nossa vida espiritual, de que a nossa comunhão com Deus se dá pela relação orgânica, espiritual, transformadora, pessoal, íntima e poderosa que nós temos com o Senhor Jesus no Espírito Santo. Uma vez que somos unidos a Ele, nós experimentamos a plenitude daquilo que é dele. E aqui Paulo está falando sobre alegria e sobre como nós também podemos experimentar essas coisas, como nós também podemos nos alegrar no Senhor. Afinal, pense comigo, a plenitude da alegria repousa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há todo o regozijo, toda a alegria, toda a satisfação. O autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 9, ele diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O óleo de alegria que desce, que vem sobre a cabeça de Cristo, e vai descendo pelas orlas das suas vestes, é o mesmo óleo da alegria que nos envolve também como igreja. Porque essa unção, essa presença gloriosa, ela se dá primeiro no Messias, no Senhor, Ele que é o cabeça da igreja, e então espalha-se por todos nós. É exatamente porque a alegria está em Cristo Jesus, que nós, em Cristo Jesus, também podemos nos alegrar. Nós participamos da alegria que está nele, uma alegria a qual pertence ao próprio Senhor Jesus. A gente poderia então dizer que Cristo é a esfera na qual a nossa alegria se dá verdadeiramente. É isso que Paulo está dizendo aqui: alegrai-vos no Senhor. Paulo não está falando sobre alegria meramente circunstancial, mas ele está falando sobre alegria que é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Lembra da fala de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria, a alegria faz parte daquela lista: paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Alegria é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Uma vez que nós estamos no Senhor Jesus, unidos a Ele, e é apenas em Cristo Jesus que nós podemos ter verdadeira comunhão com Deus. Essa comunhão envolve, essa comunhão nos coloca em uma esfera de alegria, alegria no Senhor, alegria do Senhor em nós. A alegria, então, irmãos, aparece aqui como um imperativo da vida cristã. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu lido com os imperativos bíblicos, eu sempre me surpreendo com o fato ou a realidade de que alguns imperativos são contraintuitivos para nós. Por exemplo, o imperativo sobre alegria. Para nós é um tanto contraintuitivo, não é? Porque a nossa percepção sobre alegria é quase sempre circunstancial. A alegria para nós é um sentimento que acontece, não é? A gente pensa assim, então você, por exemplo, chega numa semana de prova daqui uns dias e aí você tirou uma nota boa. Circunstancialmente feliz, não é? Olha que coisa maravilhosa. A circunstância veio, e aí você está alegre, você está satisfeito. Para nós, a alegria é sempre um sentimento que vem, que surge circunstancialmente, mas quando ele é apresentado para nós como um imperativo, e o Senhor nos chama a termos alegria nele, uma alegria que nos conduz a contentamento, a paz, a satisfação, não parece estranho isso, ou pelo menos contraintuitivo? Martin Lloyd Jones, grande pregador britânico, dizia: a única coisa de que você necessita é regozijar-se no Senhor e simplesmente esquecer-se de si mesmo.
Acho maravilhoso a maneira como ele comenta esse texto dizendo isso. A única coisa que de fato a gente precisa, a única realidade que nós precisamos de fato é encontrar nossa alegria no Senhor. Por que Lloyd Jones está dizendo isso? Porque Lloyd Jones sabe que o que o apóstolo Paulo está nos recomendando, nos direcionando aqui nessa experiência de alegria, é uma alegria supra-circunstancial. Ou dizendo de outra maneira, uma alegria que está para além das circunstâncias. Ela não está limitada. A alegria que o Senhor nos chama a experimentar é mais do que felicidade circunstancial. É mais do que simplesmente experimentar um sentimento num determinado momento da nossa vida. Irmãos, eu e você sabemos, sabemos do fato de que com muita frequência a nossa alegria circunstancial simplesmente se esvai. Não é? A alegria circunstancial dura pouco. Ela é efêmera, ela é passageira, ela escapa por entre os dedos quando a gente tenta segurá-la. Mas a alegria da qual a Escritura está falando, na nossa comunhão com o Senhor, é uma alegria supra-circunstancial, porque ela está firmada no poder de Deus, na autoridade de Deus sobre a nossa vida, e existe um risco real na minha vida, na sua vida, de nós nos apoiarmos em alegrias passageiras. E quando nós fazemos isso, quando nós dependemos daquilo que é circunstancial, nós podemos então nos quebrar no final das contas. Deixa-me citar Lloyd Jones de novo. Lloyd Jones diz assim: se eu vir que a minha alegria depende de alguma coisa que poderá ser retirada de mim, eu preciso corrigi-la. Ele tem razão, irmãos. Ele tem razão, porque se eu e você enxergarmos que a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento está em alguma coisa que pode ser tirada de nós, a gente precisa corrigir isso. Porque o risco é muito grande de que a nossa satisfação esteja naquilo que a gente pode perder, esteja naquilo que a gente pode conquistar, esteja nas nossas conquistas pessoais, nas circunstâncias favoráveis, em algum mérito próprio, em alguma credencial meramente humana. Se a nossa alegria está nisso, então a gente precisa consertar isso. Eu gosto de pensar como isso se aplica a nós ministerialmente. Até mesmo o ministério, que é aquilo que nós fazemos ao servir ao Senhor, não pode ser o fundamento da nossa alegria. Porque o ministério não é o próprio Deus, o ministério é aquilo que nós fazemos diante do Senhor, em obediência ao Senhor. A nossa alegria só pode estar nele. Só pode estar nele, porque ministério é uma coisa que eu posso perder. Ministério é algo que eu posso não fazer mais. Eu posso não ter condições, eu posso perder a habilidade, ou os dons, ou as oportunidades, mas o Senhor é o nosso tesouro maior, em quem a nossa alegria está fundamentada. Alegrai-vos no Senhor. A verdadeira comunhão com Deus envolve alegria no Senhor. E o apóstolo Paulo está exortando então a igreja de Filipos e a mim e a você a compreendermos o caráter não circunstancial da nossa alegria, o caráter não circunstancial da nossa satisfação plena em Deus. A verdadeira vida de comunhão com Deus se dá exclusivamente em Cristo Jesus, em nenhum outro mais. E ela envolve nos alegrarmos exclusivamente em Cristo Jesus. Mas além disso, eu queria te convidar a olhar para o versículo de número 2. Porque se a nossa comunhão verdadeira com Deus envolve a nossa alegria no Senhor, exclusivamente no Senhor, o apóstolo Paulo vai nos levar no verso de número 2 a enxergar que a nossa comunhão verdadeira com Deus envolve também um apego à verdade de Deus. Envolve nos apegarmos de coração integralmente à verdade de Deus e nos afastarmos de toda a mentira com discernimento e sabedoria espiritual. Olha de novo para o versículo de número 2. Paulo diz assim no versículo de número 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É uma exortação muito clara. No primeiro versículo ele diz: alegrai-vos no Senhor. Agora no versículo de número 2 ele diz: acautelai-vos. Cuidado, cuidado. Paulo passa a exortar esses irmãos em Filipos a respeito de maus obreiros, do falso ensino que sorrateiramente invadia a igreja de Filipos. Na verdade, não apenas a igreja de Filipos, mas tantos outros lugares. O apóstolo Paulo tem a intenção, então, de levar esses irmãos, e a mim e a você, a sabedoria espiritual que produz em nós uma cautela para com aquilo que soa como falso ensino. É por isso que ele diz: acautelai-vos, acautelai-vos.
Você percebeu que o apóstolo Paulo repete essa expressão, acautelai-vos, por 3 vezes? Isso não é sem propósito, não é? William Hendricks nos lembra que quando Paulo repete por 3 vezes, é como se fossem batidas de um martelo na cabeça ou na mente da igreja de Filipos, para que eles se lembrassem da atenção que eles deveriam ter diante do perigo da falsa religião. Tomem cuidado, acautelai-vos, primeira batida, acautelai-vos, segunda batida, acautelai-vos, terceira batida. Cuidado, cuidado, se apeguem à verdade, aprendam a discernir aquilo que é mal, porque nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. O engano, ele soa muito próximo da verdade, e é por isso que ele é tão perigoso. Era comum que muitas vezes judeus usassem a expressão cães para se referir a gentios. É comum, nós temos relatos sobre essas coisas. A referir-se a inimigos de um modo geral como cães. E agora Paulo inverte essa linguagem, o que torna bastante polêmico o versículo de número 2, na leitura e na recepção dessa epístola, porque agora Paulo está dizendo que esses inimigos judaizantes é que deveriam ser considerados como cães, porque eles são maus obreiros. Em Atos capítulo de número 15, verso 1, a gente tem um pouco do contexto do que acontecia nas igrejas do primeiro século. Atos 15, verso 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Lucas resume para nós de maneira muito clara, em Atos 15, verso 1, qual era o grande conflito que existia. A pregação era essa: se vocês não se deixarem circuncidar, exatamente como prescreve a lei de Moisés, não é possível que vocês alcancem salvação. Cristo é um meio, mas não apenas Cristo. É preciso somar a isso a circuncisão ou algum outro elemento constitutivo ou característico dessas credenciais religiosas. Agora Paulo estava advertindo as igrejas, ele faz isso aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 1, versos 6 a 9, e agora exorta esses irmãos, e também a mim e a você, para que nós tenhamos sabedoria, cautela espiritual, apego à verdade, para identificar aquilo que é falso ensino e aquilo que é verdadeiro ensino. Quando Paulo chama esses maus obreiros de cães, Paulo não está fazendo um elogio, porque esses cães aqui não é para a gente pensar nesses pets bonitinhos que a gente tem de hoje em dia, certo? Não são esses pets que a gente investe dinheiro e que alguns tratam quase que como membros da família. Não, definitivamente. Eles são como cães de rua, remexendo no lixo, vagando sem direção, selvagens, sujos, pulguentos. Paulo está nos dizendo que nós precisamos de sabedoria espiritual e apego à verdade para identificar o falso ensino. Eles são chamados também aqui de maus obreiros, porque eles produzem o mau ensino, e eles produzem aquilo que é desagradável a Deus. Eles ensinam um evangelho fraudado, um evangelho enganoso, pervertido, que não aparece como uma coisa chocante, diferente ou distinta, mas ligeiramente adulterada. Ligeiramente adulterada. Paulo está dizendo então que a verdadeira comunhão com o Senhor envolve nós termos essa cautela, essa enfática cautela de apego à verdade, para discernirmos o verdadeiro do falso. A verdadeira comunhão com o Senhor envolve nos alegrarmos exclusivamente no Senhor e em nada mais. E então temos o nosso coração apegado à verdade para discernir aquilo que é errado. Paulo vai dizer que esses são a falsa circuncisão. Olha o que ele diz aqui. No versículo de número 2 ele usa essa expressão: acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que ele usa essa expressão? Porque Paulo está pensando em indivíduos que mutilam seu corpo, mas não rasgam seu coração. Que tem um corte na carne, mas não uma corte no seu íntimo. São apegados a ritos, mas vazios de comunhão com o Senhor. Ensinam uma comunhão com Deus que depende de Cristo, mas não exclusivamente de Cristo. Por que o tema da circuncisão aqui é tão importante? Você se lembra que a circuncisão era uma marca cruenta, que envolvia derramamento de sangue,
que foi estabelecida pelo próprio Deus para que o povo da aliança se lembrasse de que a comunhão que o povo tem com o Senhor se dá por meio de um sacrifício de um substituto. A lembrança desse corte na minha própria carne é para que eu me lembre de que o golpe fatal não caiu sobre mim, mas o golpe fatal cai sobre aquele que é substituto, que vai arcar com o peso do meu pecado, com a culpa e com a punição pelo meu pecado. Esse corte não fatal, cruento, na minha carne, entretanto, foi uma vez por todas colocado sobre Cristo Jesus, que recebeu um golpe fatal na cruz e carregou sobre si todas as nossas iniquidades. E agora que o golpe fatal, cruento, foi colocado sobre Cristo Jesus, a verdadeira circuncisão é estarmos nele. É sermos batizados em Cristo Jesus e temos o nosso coração cortado por ele para sermos um novo coração, não de pedra, mas de carne, vivo diante do Senhor. Paulo está dizendo, irmãos, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Tomem cuidado, se apeguem à verdade. A verdadeira comunhão com Deus envolve a nossa alegria no Senhor e envolve o nosso apego à verdade do Senhor. Mas no verso de número 3, nós temos um terceiro ponto aqui. Porque se a verdadeira comunhão envolve alegria e apego à verdade, ela envolve também uma adoração no Espírito. Uma adoração que só pode se dar verdadeiramente no Espírito de Deus. Alegria no Senhor, apego à verdade e adoração no Espírito. Olhe para o verso de número 3 mais uma vez comigo. Veja o quão caracteristicamente trinitário ele é. Paulo diz, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ler o versículo de número 3 precisa ser algo que nós fazemos em íntima conexão com o verso 2. Porque Paulo termina o verso 2 dizendo, acautelai-vos da falsa circuncisão. E começa esse trecho que nós chamamos de verso 3 dizendo, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A verdadeira espiritualidade tem a ver com adorarmos ao Deus Trino, ao Deus Todo-Poderoso, no Espírito Santo. No Espírito Santo. Os adoradores que o Senhor procura para si são aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Essa não é a linguagem de João 4:23 que nós lemos aqui? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A verdadeira adoração, irmãos, se dá na medida que nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, e agora por meio do Espírito Santo nós nos achegamos ao Pai. Adorar a Deus é, sobretudo, ter comunhão com Deus. Adorar ao Senhor no Espírito e em Cristo Jesus é participar dessa comunhão gloriosa, trinitária, em adoração e louvor ao Senhor. Uma participação que só nos é permitida porque nós estamos em Cristo Jesus e nenhum outro mais. Não existe nada neste mundo, nenhum elemento humano, nenhuma credencial religiosa, nenhuma característica própria, social, racial, que nos permita nos achegar diante da presença gloriosa do Senhor. O único caminho que nós temos é Cristo Jesus. Não existe outra maneira. A nossa adoração é espiritual. É por isso que Paulo, ainda no versículo de número 13, ele vai dizer, olha, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. A nossa alegria está nele, a nossa glória está nele. Aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, Paulo diz, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Paulo está enxergando na cruz de Cristo, sua morte e sua ressurreição, um divisor de águas na nossa vida, um divisor de águas não na minha vida individual apenas, mas no cosmos inteiro. Quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz do Calvário, e naquela cruz ele padeceu por nossos pecados, e no domingo pela manhã ele rompeu da morte, vencedor, triunfante sobre a morte. Jesus inaugurou diante de nós uma nova vida, uma nova realidade. O mundo só pode ser enxergado agora pela cruz, ou por meio da cruz,
Porque nela o mundo é crucificado para nós, nós somos crucificados para o mundo. É totalmente distinto, é uma outra vida, uma outra mentalidade. Não existe por que nos gloriarmos em qualquer outra coisa que não seja a cruz do Rei. É a cruz do Rei. Nele está a nossa glória, nele está a nossa satisfação, nele está a nossa alegria, nele está a verdadeira adoração, nele está o nosso encontro verdadeiro com Deus. Não existe outro caminho, não existe outro lugar, não existe outro divisor de águas. Quando Paulo nos diz que nós temos apenas Cristo para nos gloriarmos, Paulo está nos arrancando de glória própria e nos colocando exatamente onde Cristo está. A glória consiste em sermos achados em Cristo, em morrermos com Ele, sermos ressurretos com Ele dentre os mortos. A nossa alegria está nisso, a nossa satisfação está nisso, o nosso contentamento está nisso. Confiarmos exclusivamente na graça de Deus. Os santos não confiam na carne, não podem. É por isso que no versículo de número 3 ele diz, nós que não confiamos na carne. Porque uma vez em Cristo Jesus, nós sabemos que confiar na carne é caminho de destruição. Confiar em nós mesmos, confiar no próprio homem, é caminho de engano. Jeremias 17, verso de número 5, o profeta já nos advertia. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Às vezes nós lemos essa exortação profética de Jeremias pensando, é verdade, maldito o homem que confia no outro homem. Não! Maldito aqui não é você depositar confiança em outras pessoas. Maldito aqui é você confiar em você. É confiarmos em nós mesmos. É confiarmos na nossa própria carne. É fazer do nosso braço mortal a nossa força. E nos apartarmos do Senhor e nos distanciarmos dEle. Isso é maldição. Isso é caminho de morte, isso é caminho de destruição. Aqueles que são a verdadeira circuncisão, que têm o coração rasgado pela graça de Deus em Cristo Jesus, não confiam na carne, porque nós sabemos que enganosa é a carne. Nós só confiamos no Senhor. Unicamente nele, exclusivamente nele. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9 agora, ele diz, enganoso é o coração, irmãos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Que tolice da nossa parte seria confiarmos na nossa própria carne. Imaginarmos que a verdadeira comunhão com o Senhor depende de algo que nós façamos. Veja o perigo da falsa religião. O perigo da falsa religião é acrescentar qualquer coisa a Cristo, ainda que seja qualquer coisa pequena. Se nós somarmos a Cristo Jesus, qualquer coisa, ainda que ínfima, ainda que aos nossos olhos insignificante, esse evangelho já não é mais o verdadeiro evangelho, porque ele é Cristo mais alguma coisa. A verdadeira comunhão com Deus se dá exclusivamente em Cristo Jesus. E essa comunhão envolve alegria no Senhor, envolve apego à verdade do Senhor, e envolve adoração no Espírito e no Senhor. Eu queria terminar essa mensagem te lembrando que nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece verdadeira circuncisão é verdadeira circuncisão. Nem tudo que parece verdadeira religião é verdadeira religião. Nem tudo que parece bom ensino é bom ensino. A gente precisa ter cuidado com isso. Nem toda aparente espiritualidade é verdadeira, porque zelo ou aparente zelo pode encobrir legalismo. Ritualismo ou ritualismos pode encobrir idolatria. Sinalização de virtudes pode encobrir orgulho espiritual. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque a verdadeira vida de comunhão se expressa num deleite alegre e satisfeito no Senhor, um apego à verdade que nos possibilita discernir o erro com sabedoria espiritual e adoração no Espírito Santo do Senhor. A verdadeira comunhão com o Senhor nos tira da carne e nos faz enxergar que somente em Cristo Jesus nós podemos viver isso. Vamos orar?